Quanto à sua localização, a China se localiza no extremo oriente do continente asiático e possui a maior população absoluta do mundo. Em 2014, possuía mais de 1 bilhão de habitantes. Além disso, a China tem uma grande extensão territorial, tanto que ocupa o terceiro lugar dentre os maiores países do mundo, ficando atrás apenas da Rússia e do Canadá. A China também se destaca pela variedade de climas, que são determinados pela vastidão do território, pela elevada altitude de muitas regiões e também pela circulação atmosférica. Na porção ocidental da China, uma área também conhecida como China Ocidental ou China do Interior, predomina o clima desértico. E ao sul da porção ocidental, nós encontramos a conhecida cadeia montanhosa do Himalaia, que acaba por formar uma barreira natural, impedindo que os ventos úmidos vindos do Oceano Índico atinjam a região. E assim, essa área sofre com ventos muito secos, baixos índices de chuva, além da baixa densidade demográfica. Por outro lado, a porção oriental, uma área também chamada por China Oriental, é bastante populosa e povoada, e nela predominam planícies, com altitudes inferiores a 200 metros. Essa área oferece melhores condições de vida na China, pois os solos férteis e o clima úmido favorecem a agricultura, uma grande e importante prática econômica, além de que essa área é bastante industrializada. A China Oriental também é drenada por grandes rios, como o Yangtze, conhecido como Rio Azul, Huanghe, conhecido como Rio Amarelo, e Xinjiang, conhecido como Rio das Pérolas. Os rios Yangtze e o Huanghe são respectivamente o quinto e o sexto maiores rios do planeta em questão de extensão. O rio Yangtze é o curso fluvial mais longo e caudaloso, isto é, fluxo de água intenso, com 6.300 km de comprimento, nasce no Tibete e drena uma região habitada por milhares de pessoas. Esses rios nascem em áreas de grande altitude e, no período do verão, o degelo das montanhas e as chuvas torrenciais aumentam sua vazão. Assim, para evitar as grandes enchentes, os chineses construíram por volta de 2.200 anos a.C. um sistema de diques e canais para conter o excesso de água e possibilitar a ocupação humana no vale desses rios. Quanto à distribuição da população e às atividades econômicas, a organização espacial do país recebe forte influência da rede hidrográfica. A presença de extensos e volumosos rios na parte leste foi fundamental para a formação da antiga civilização chinesa, por volta de 5.000 anos atrás. Até hoje, rios como o Yangtze e o Huanghe influenciam o desenvolvimento das atividades do plantio e de criação. Quanto à população, a China concentra cerca de 20% da população mundial, mas esse percentual poderia ser ainda maior se não fosse o governo a impor leis para frear o crescimento demográfico. Lançada no final da década de 70, a política do filho único. O governo entendeu que seria um desastre para o país se casais tivessem quantos filhos desejassem. Além de altos investimentos nas áreas sociais, temia-se a possibilidade de não haver alimentos para todos. Por esses motivos, o governo decidiu adotar o controle de natalidade compulsório, permitindo o único filho para cada casal. No entanto, a regra apresenta exceções na China rural, por exemplo, é permitido o segundo filho. A política do filho único é criticada principalmente por ter gerado forte discriminação contra a mulher. Outras críticas severas sobre essa lei é a preferência de um filho único homem. Abortos são gerados com mais frequência, principalmente do sexo feminino. Somente o filho homem é herdeiro de bens da família. Por isso, se o casal tiver um filho do sexo feminino, passa a ter problema gravíssimo ético e cultural, pois, tendo uma filha mulher, não poderá ter um outro filho homem. A diminuição das taxas de natalidade e o aumento na expectativa de vida ao longo dos últimos anos fizeram com que a China apresentasse maiores taxas de envelhecimento populacional. A China, confrontada com o envelhecimento de sua população, acabou nos últimos anos com a política do filho único, que foi instaurada no final do ano de 1979. Já em 2016, a natalidade aumentou sensivelmente, alcançando sua taxa mais elevada desde o início do século, em consequência do desaparecimento da política do filho único.
A população chinesa encontra-se dividida entre o campo e a cidade. Em 2012, 51,9% dos chineses moravam nas cidades. Em 2014, esse número subiu para 54,4%. Nos últimos anos, verificou-se uma enorme corrente migratória interna rumo às cidades da costa leste. Esse deslocamento alterou a distribuição populacional, considerando que, em 2010, aproximadamente 53% da população era rural. A cidade mais populosa da China é Xangai, considerada a metrópole econômica do país, concentra 20% da produção industrial. A segunda cidade mais populosa é a capital, Pequim. Algumas cidades como Macau, no sudeste da China, foi colônia de Portugal até 1999, ano em que devolveram para a administração chinesa desde sua fundação até 1557. Com a chegada dos europeus, Macau não passou de um pequeno vilarejo de pescadores. Naquele ano, os portugueses conquistaram dos governantes chineses autorização para permanecer na área, e o território passou a ser um elo essencial no funcionamento do comércio e da comunicação do então dinâmico Império Colonial Lusitano. Hong Kong também foi dominada, mas dessa vez pela Inglaterra até 1997. Ambas são regiões administrativas de grande desenvolvimento econômico. Portugueses e ingleses impuseram a condição para a devolução das cidades. A China deveria seguir os princípios do sistema econômico capitalista e o regime democrático nelas implantados. A respeito de investimentos estrangeiros, boa parte dele concentra em Hong Kong, e a China precisa dessa capital principalmente para implantar o desenvolvimento de suas regiões mais pobres e remotas, de difícil acesso, distantes de centros urbanos. Hong Kong é um dos maiores mercados financeiros do planeta e o ponto mais movimentado do continente asiático.